desde o horário da aula, como que se estuda para uma prova, como você faz a lição de casa. Não dá para falar mais assim, ó, ai, a função da família, a família tem que dar um jeito, a família teria que acompanhar, assim, não acompanha. E nós estamos aqui com eles, e aí? Então, ou nós fazemos a nossa parte, ou vamos sofrer o tempo todo. Pensando na didática, nos procedimentos, nos recursos didáticos que o professor vai mobilizar para ensinar, ele tem que realmente ter um repertório grande, uma mobilidade grande no conhecimento, e por isso que eu digo da visão, quer dizer, ter uma visão de qual que é o papel dele ali. Vamos virar assim. O que está escrito aqui? Hã? Mamãe, e aqui? Aí, mula. Parabéns, ó, tá começando a fazer lição, logo vai estar lendo. Um professor hoje, sempre foi assim, que hoje consegue alfabetizar as crianças em letras e em números, não é? Ele está cumprindo um papel social fundamental. Quando uma criança domina a escrita e a leitura, ela entra no estágio de libertação, é emancipatório. E o professor produziu essa emancipação com o conhecimento. O trabalho que ele faz, sob o ponto de vista de humanidade, é um trabalho político, pedagógico. 700, 800, 900 e 1000. Aí nós chegamos em quê? Chegamos no 1000, que representa o quê? Milhar. Mil. Quando você entende qual que é a função social do professor, ou seja, que daí, vamos dizer assim, como eu concebo o papel social do professor. O professor é aquele profissional encarregado, responsável por possibilitar, proporcionar o acesso ao conhecimento sistematicamente organizado pela espécie humana. E tem alguns teóricos que me sustentam para eu trabalhar essa questão da didática, que são dois teóricos que são muito mais conhecidos na área da psicologia, que é o Vygotsky e o Bakhtin. Levi Vygotsky, Mikhail Bakhtin. Uma das grandes contribuições do Vygotsky foi mostrar que aquele sujeito que sabe mais consegue, principalmente o adulto, na relação com a criança, ele media o aprendizado. Então, aquilo que a criança não sabe fazer sozinha, mas ela sabe fazer junto, ela vai fazer sozinha. Ah, essa é a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, tão falada. A zona de desenvolvimento proximal, ela é um conceito teórico, é um constructus teórico. Ela está sinalizando, quer dizer, aquilo que a criança consegue fazer com alguém, está sinalizando que ela tem uma potencialidade de conseguir fazer aquilo sozinho, mas ainda não consegue. Seria, vamos dizer assim, um exemplo do que seria a zona de desenvolvimento proximal no concreto. A Camila vai ter que fazer um cartaz sobre o lixo. Daí a gente vai ajudar, tá bom? Pega o caderno onde você anota isso, querido. Então, a didática, nesse aspecto, eu acho que ela nos auxilia, nos ilumina, nos faz ter maior clareza de que o papel nosso como professor é estar possibilitando que os estudantes cada vez mais possam ter acesso ao conhecimento, quer dizer, num grau cada vez maior de autonomia. Eu vou escrever aqui, tá? E vocês vão colocar na tabela. Quinhentos é unidade, dezena ou centena? 500. Centena. Quantas centenas? Está escrito lá, né? Hoje, mesmo na matemática, eu estava conversando com a menina, ela falou, eu não sei, sabe? Claro que sabe. Às vezes ela não sabe que ela sabe, mas ela sabe. Se você tiver certeza do conhecimento daquela criança, você pode oportunizar que ela descubra que ela sabe. E daí ela começou a falar, então, descobri, então, entendi. Porque ela começa a perceber que ela realmente sabia. E baseado nos teóricos, né, no Vygotsky, no Piaget,
você vai tentando entender o que passa na cabeça desses alunos, por que é que eles explicam, por que é que tem esse déficit de aprendizagem, por que é que um leva mais tempo, o outro leva menos tempo para aprender, porque depende do amadurecimento, né? E por aí você vai tentando moldar as suas aulas, seguindo o planejamento e criando aí a sua didática. Agora eu vou para o Bakhtin, que é o outro teórico, que fala da linguagem, que se refere à linguagem, porque a sala de aula, ela é repleta de circulação de discursos. E são sujeitos que falam de lugares sociais distintos. Então, o professor está num lugar social que não é o mesmo do aluno. Ou seja, nesse aspecto, a relação não é realmente horizontal. São relações distintas. São lugares de dizeres distintos. Tem um aluno que tem uma realidade na família em que a escrita tem uma prática social intensa. Outro aluno em que a escrita não tem tanta penetração no cotidiano da família. São alunos diferentes, com experiências distintas em relação à escrita. E o quanto é importante esse professor possibilitar diversas abordagens para a escrita, por exemplo, para que todos os alunos possam ter contato com o maior número de possibilidades de uso da escrita. Tráfico de quê? Tráfico de drogas? Ensinar de uma única forma, apresentar o conteúdo de um único modo, você está restringindo possibilidades de todos se apropriarem desse conhecimento. E é fundamental para o professor, no seu modo de agir, prestar atenção quem é que fala, como meu aluno fala, como meu aluno pergunta. Eu acho que eu estou falando em relação à didática, o que eu estou entendendo sobre isso, sobre o ensino. Quer dizer, prestar atenção como meu aluno faz as perguntas, que interesses o meu aluno tem.